Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Nós estamos chegando mais uma vez e o coração daquele jeito, aquecido pelo Espírito Santo para ser bênção na sua vida. Hoje eu quero falar dentro do tema Vós sois templo de Deus. Vou mostrar que Deus habita em nós, Deus quer habitar em nós. Fique conosco. Há uma palavra do céu para o seu coração. Vamos fazer a leitura de um versículo que está no capítulo 3 de 1 Coríntios. Eu quero ler o verso 16. Diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Veja a expressão. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta. Baseado nessa pergunta, eu quero deixar um tema para essa reflexão. Vós sois templo de Deus. Meus irmãos, é muito importante que nós saibamos que para viver uma vida cristã saudável e vitoriosa, especialmente no tempo que estamos vivendo, nós precisamos do Espírito Santo. O próprio Jesus disse, quando estava terminando o seu ministério terreno, ele dizia o seguinte: não vos deixarei órfão, rogarei ao Pai, e Ele enviará a vós o Consolador, e Ele estará convosco até a consumação do século. Então veja que é promessa divina, é promessa de Deus, que o Espírito Santo esteja aqui desenvolvendo cada um de nós para o grande dia do Senhor, que é o arrebatamento da igreja. Então, enquanto isso não acontece, nós precisamos ter consciência de que Deus, Ele habita em nós. Deus não habita numa casa, num palácio. Deus habita nas pessoas. Quando a gente usa a expressão quando você chegou, a gente às vezes está no templo, na igreja, a gente diz, quando você chegou aqui, Deus já estava lhe esperando. Isso é uma força de expressão, porque na verdade, se eu sou cristão, eu vou para a igreja, Deus vai comigo. Se eu venho da igreja, do templo, Deus volta comigo, porque eu sou o templo de Deus. Aqui diz isso. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito habita em vós? Então, a terceira pessoa da Trindade, o nosso amado, o nosso querido, o nosso especial Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E o mais interessante é que o versículo 17 diz para a gente ter muito cuidado com essa questão, porque se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então nós precisamos, meus irmãos, pensar sobre isso. Se nós somos cristãos, eu então preciso proporcionar, eu preciso criar um ambiente favorável à manifestação e ao mesmo tempo à habitação do Espírito Santo. Por falar em habitação, eu quero destacar dois verbos que são distintos, mas que cabem aqui. O verbo habitar e o verbo visitar. Habitar e visitar. Primeiro, a gente precisa saber que há uma diferença enorme entre habitar e visitar. O visitante, usando de trás para frente, o visitante só pode penetrar aonde? Alguém vai na sua casa, ele vai acessar todos os cômodos, todos os quartos? Não. O visitante só pode penetrar nos aposentos de uma casa, primeiro se convidado. E a sua liberdade fica limitada. Já o habitante, não.
O habitante tem franco acesso a todos os compartimentos, porque como habitante que ele pode pôr tudo em ordem conforme o seu próprio desejo. Quem habita na casa tem acesso a todos os compartimentos da casa. E eu quero explorar um pouquinho isso. O Espírito Santo é visitante na sua vida ou ele é habitante? Você é templo de Deus através do Espírito Santo, porque Deus habita em nós através do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade está hoje conosco, não é? Operando a vontade do Pai, não é? E do Filho Jesus. Quem dá verdadeiramente testemunho de Jesus hoje é o próprio Espírito Santo. Então, nós precisamos entender que o visitante pode demorar apenas horas, ou raramente aparecer, como pode vir uma vez e jamais retornar. Isso é coisas de visitantes. Já o habitante permanece e é justamente isso que o Espírito Santo precisa fazer na minha, na sua e na nossa vida. Ele deseja se relacionar com a casa. Ele precisa acessar a casa, ele precisa ter domínio sobre a casa, ele precisa se sentir bem na casa. E a casa somos nós. Eu sou a casa, eu sou o templo, eu sou morada. Vós sois o templo de Deus, é o tema da nossa mensagem. Então a gente precisa compreender, e aqui eu preciso dizer o seguinte: essa geração, ela se equivoca quando ela acha que pode viver uma vida sem estar cheia do Espírito Santo. É impossível, vou repetir, é impossível que uma pessoa consiga vencer de início a sua própria natureza, se ele não estiver cheio do Espírito Santo. Não consegue. Pode conseguir por um pequeno espaço de tempo, por opinião, por vontade própria, mas vai chegar uma hora que a natureza carnal, tendenciosa, inclinada ao pecado, vai falar mais alto. E você vai pecar. Então, qual é a única forma de nós mantermos uma vida equilibrada na presença do Senhor? Quando nós nos tornamos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo está comigo em todos os momentos da minha trajetória. Isso é uma questão de sobrevivência no que diz respeito à vida cristã. Eu tenho que fazer um intervalo comercial. Na sequência, nós vamos dar continuidade com o tema Vós sois o templo de Deus. Um minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando dentro do tema Vós sois o templo de Deus, baseado em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Eu encerrei o primeiro bloco dizendo que nós temos que proporcionar ao Espírito Santo que habita em nós um ambiente favorável para que nós consigamos nos relacionar bem com Ele e, naturalmente, vencermos a nossa própria natureza. É impossível vencer nossa natureza se nós não tivermos a ajuda do Espírito Santo. Bom, esse é um aspecto. Agora eu queria pensar sobre esse aspecto, mostrando um grande e poderoso ministério do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo como mestre. Você sabia que é Ele que nos ensina?
Então, deixe-me destacar aqui, daqui a pouco eu destaquei o verbo habitar e visitar, lembra? Agora eu quero falar sobre o verbo ensinar e lembrar. O Espírito Santo faz essas duas coisas. O Espírito Santo, ele nos ensina e ele nos lembra. Quer ver? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim, ó, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então veja que o Espírito Santo ele tem um papel muito importante de revelar verdades profundas de Deus. Quem é que nos ensina essas verdades? O Espírito Santo. É por isso que de vez em quando você vê uma pessoa falando de Deus, você olha para a pessoa e você fica perguntando, mas como pode isso? É uma pessoa que não tem uma cultura tão acentuada, não é uma pessoa cheia de cultura, mas no reino, queridos, às vezes a pessoa não é tão culta, mas a pessoa tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo revela as profundezas de Deus. Aqui diz, ó, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É aqui que está explicado por que tem pessoas que são diferentes de outras. Por que tem gente que vale a pena você ouvi-lo. Porque ele é diferente por causa do Espírito Santo. Só por causa do Espírito Santo. É lindo, é maravilhoso quando a gente vê uma pessoa culta, com bastante cultura, com uma pessoa extraordinariamente formada, secularmente, mas cheia do Espírito Santo. Aí fechou, é lindo, maravilhoso. É bonito, é gostoso, é saudável. Você vê uma pessoa que ela consegue ter o conhecimento e a graça, tem o poder do Espírito Santo. No reino, nós precisamos saber que eu preciso estudar, especialmente a palavra de Deus, mas à medida que eu estudo, eu preciso também do Espírito Santo para fazer uma outra coisa. Ele primeiro me ensina e depois ele me lembra. Ele me lembra. João 14, 26, olha o que Jesus diz que é obra do Espírito Santo na nossa vida. Eu preciso ler o versículo para a gente captar e perceber como é importante a gente ter o Espírito Santo na nossa vida. O versículo 26 diz assim, ó, mas aquele Consolador, Jesus dizendo, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, duas palavras, os dois verbos estão aqui. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, ele ensina e ele lembra. Logo, eu preciso concluir que eu não posso viver sem o Espírito Santo. Eu tenho pregado muito na igreja, onde tenho a oportunidade, de que a gente não pode subestimar a nossa própria natureza. Eu não posso. Eu preciso saber que se eu não me encher de Deus e do Espírito Santo, eu vou ser derrotado. E eu estou vendo algumas pessoas sendo derrotadas, porque elas querem fazer as coisas segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria ação humana. E eu preciso deixar claro nessa mensagem que o Espírito Santo, ele quer te ensinar a caminhar. O Espírito Santo quer nos ajudar na caminhada, nos ensinando, nos lembrando. Quantas vezes a gente precisa ser ajudado, auxiliado pelo Espírito Santo. E é isso que ele quer fazer na sua vida, querido irmão. Você que está me ouvindo, lembre-se de uma coisa, proporcione um ambiente favorável ao Espírito Santo, porque só ele vai lhe conceder condições de vencer. Não tente viver sem o Espírito Santo, que você vai ser derrotado. Você vai perder a batalha. Não tem como vencer. Então, ele é nosso mestre. É ele que nos ensina. Mas ele também exerce um outro papel muito importante. Que tal a gente falar sobre o Espírito Santo como nosso guia e nosso líder, ou nosso líder e guia? Olha o que está escrito em Romanos, capítulo de número 8,
Eu quero achar o texto para a gente ler, né? Citar. Eu poderia, mas melhor a gente ler o texto para a gente compreender toda a dimensão dessa palavra. Romanos 8, verso 14, o apóstolo São Paulo diz o seguinte, ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia. O que o versículo está dizendo, pastor? O versículo está dizendo que só pode realmente se considerar filho de Deus quem é guiado pelo Espírito Santo. Se eu não me deixo guiar pelo Espírito Santo, eu estou me enganando. Eu não sou filho de Deus. Filho de Deus, é a Bíblia que está dizendo. Quem disse isso foi Jesus. Você acredita em Jesus? Você crê na Bíblia? Se você crê, esse versículo está dizendo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Preciso fazer um intervalo comercial e no último bloco nós vamos fechar essa mensagem que tem como tema Vós sois templo de Deus. Um minuto só e já estou voltando com o programa Palavra de Fé. Não saia daí. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando dentro do tema Vós sois templo de Deus. E eu encerrei o segundo bloco dizendo que nós precisamos deixar o Espírito Santo, que mora em nós, que habita em nós, liderar, guiar nossa vida. E eu encerrei o segundo bloco dizendo que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes de fato são filhos de Deus. E eu afirmei que quem não se deixa guiar por Deus não pode dizer que é filho. Jesus está dizendo no versículo. Em outras palavras, todos os que são filhos de Deus se deixam guiar pelo Espírito Santo. A história ressalta a maneira espantosa, preste atenção a isso. A história ressalta a maneira espantosa com que o homem se perverte rapidamente quando não é guiado pelo Espírito de Deus. É impressionante que o ser humano é capaz de fazer quando ele não está investido da presença do Espírito Santo. O desgoverno, a opressão, a revolução, a rebeldia, a carnalidade, a maldade e outros problemas surgem como resultado do esforço humano de governar a si mesmo. Todo homem que quer governar a si mesmo, o final é esse. Primeiro que o diferente do Espírito Santo, o diabo, que é quem também pode habitar dentro de nós, se a gente não estiver cheio de Deus, ele não chega como o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele entra se você deixar. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Agora o diabo não. Cria um ambiente desfavorável a Deus e ao Espírito Santo, você vê. A porta vai ficar aberta, ele vai chegar, vai meter o pé na porta e vai entrar. E vai trazer os demônios dele. E é por isso que você vê aí pessoas se matando, se degladiando. Pessoa faz coisas que você não acredita que o ser humano é capaz de fazer aquilo. Mas está fazendo porque está cheio de demônio. Força do mal, forças das trevas, que tem uma missão, matar, roubar e destruir.
coisas terríveis. Vocês estão vendo o tanto de mulheres que estão morrendo? Todo dia uma mulher morta. E quem é que matou? O ex-marido, o ex-noivo, o ex-namorado. Por que uma pessoa chega ao ponto de tirar a vida de um outro ser humano? Porque está vazio de Deus. Não tem Deus dentro de si. Deixou de vigiar. A porta ficou aberta e o diabo entrou. E ele, dentro de minutos, ele estraga a vida de uma pessoa, às vezes até do bem. Tem gente trabalhadora, pessoa honesta, mas que não sabe conviver com o não. Pessoas que não conseguem receber o não. O egoísmo leva o homem a viver de tal forma que, se eu não posso viver com a pessoa que eu amo, então eu vou matar ela. Eu vou destruir a vida dela. Que amor é esse? Esse amor não é divino, não é de Deus. Esse amor não é, isso é paixão. E paixão não é sentimento de Deus. Sabia disso? Paixão é fruto da carne, obra da carne. E paixão tem data de validade, porque o amor zela. A Bíblia diz que o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então, quem ama zela. Quem ama protege, mesmo quando às vezes a pessoa não é correspondida. Se a pessoa ama, você quer o bem daquela pessoa. Mas se você tem paixão, você acaba matando. Não pode para mim, também não pode para o outro. Eu vou matar. E tem uns que vai lá e mata e se mata também. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Mas Deus quer que você seja habitado pelo Espírito Santo. E aí eu quero encerrar mostrando uma atividade muito rica do Espírito Santo. O Espírito Santo diz, está escrito, meus irmãos, que o Espírito Santo chega ao momento que ele geme com gemidos inexprimíveis. Olha o que está aqui em Romanos capítulo 8, versículo de número 26. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Interceder até com gemidos inexprimíveis, defender, alegrar, fortalecer, consolar, avisar, aconselhar, inspirar nossas orações e, em suma, o Espírito Santo faz tudo isso e um pouco mais na nossa vida. Portanto, que você possa ter uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo, que você possa sentir o Espírito Santo. Nós somos pentecostais e nós cremos no batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Eu sei que o fato da pessoa não ser batizada com o Espírito Santo não quer dizer que ela não tenha, mas não tem coisa melhor, irmão, do que você estreitar a sua relação com o Espírito Santo. Viver uma vida para Deus, junto do Espírito Santo, o Espírito Santo habitando todos os recântaros da sua alma, jogando luz nos lugares de trevas, para que a nossa vida seja uma vida diferente, abençoada e abençoadora. Que Deus possa te ajudar, querido ouvinte, que você possa ter uma experiência com o Espírito Santo. Não há lugar melhor para o Espírito Santo habitar do que nós. Por isso que a Bíblia diz, cuide bem do templo de Deus, que sois vós, a ponto de que, se vocês destruírem aquilo que é de Deus, Deus os destruirá. Por isso que muitas vezes o homem sofre, por quê? Porque ele não cuida do santuário de Deus, que é o nosso corpo. Nós somos santuário de Deus. Então, deixa o Espírito Santo guiar a sua vida. Mude. Um dos grandes pregadores, ele diz o seguinte, não há no mundo melhor evangelista do que o Espírito Santo. Ele ensina, ele nos adverte, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E a Bíblia diz que sem ele, nós estamos fadados ao fracasso. Fique com essa palavra. Que Jesus te ajude, através do Espírito Santo, a viver uma vida piedosa, consagrada, com uma casa totalmente cuidada pelo habitante chamado Espírito Santo. Vamos orar. Pai querido, nós queremos atribuir ao Senhor ações de graças,
te agradecendo pelo grande feito, pelo grande sacrifício de Jesus na cruz, que nos garantiu salvação. Mas também queremos te agradecer pelo Espírito Santo, que veio e habitou entre nós e que está em nós. E eu não tenho palavras para te agradecer pelo presente que o Senhor nos franqueou, que o Senhor nos concedeu de ser habitação do teu Espírito. Me ajude o meu irmão a proporcionar um ambiente favorável à ação do Espírito Santo, que eu possa desfrutar da companhia dele, que ele não seja um visitante, que ele não visite de vez em quando apenas, mas que ele habite em mim e no meu irmão. Não permita, Senhor, que nós percamos o rumo da vida a ponto de não proporcionar um ambiente favorável ao teu Espírito. Eu preciso da tua ajuda e é por essa razão que peço, tanto por mim quanto pelos meus irmãos que estão orando comigo, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé e eu sempre digo que não há coisa melhor do que ser bênção para as pessoas. E essa é a proposta nossa, abençoar a sua vida através da palavra. Eu não tenho nada melhor do que a palavra para oferecer ao seu coração. Então pense nela e tente viver o que aqui você ouve. Eu quero me despedir de você, desejando uma semana de bênção, que a mão do Senhor possa abençoar você e a sua casa. Lembre-se sempre, a bênção do Senhor aqui enriquece e não acrescenta dores. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.